Ora, então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão de apoio ao pedido de financiamento para as instituições acreditadas. Este evento foi organizado para os três setores em simultâneo: ensino e formação profissional, ensino escolar e educação de adultos, uma vez que as regras e os procedimentos que enquadram este pedido são também elas semelhantes a todos os setores, com uma nuance ou outra. Eu sou o Pedro Pires, para quem não me conhece ainda, trabalho no ensino e na formação profissional. Irão estar comigo nesta apresentação a colega Vera Queiro, do ensino escolar, e o colega Vasco Corisco, da educação de adultos. Durante esta sessão, vocês poderão expor todas as vossas questões no chat que têm ao vosso dispor. Nós, obviamente, tentaremos responder a todas essas questões. Se tal não for possível, queiram compreender que este é ainda um modelo em desenvolvimento por parte da Comissão Europeia e em conjunto com as agências nacionais, modelo esse que introduz alterações significativas no paradigma até então vigente, portanto a lógica dos projetos versus a lógica da acreditação. Pelo que poderão existir questões ou para as quais nós não tínhamos ainda respostas concretas. Não se preocupem, a seu tempo nós iremos tentar esclarecer todas as vossas dúvidas, ainda que isso possa não acontecer no imediato. Não vamos falar-vos apenas do pedido de financiamento propriamente dito, vamos ter que cruzar outros aspectos relevantes nesta fase. Eu irei falar-vos um pouco sobre a atualização do Plano Erasmus, um breve enquadramento, o modo como poderão efetuá-lo e ainda os princípios que lhe estão subjacentes. Depois, umas breves notas para vos falar sobre o ciclo de vida da acreditação, a duração dos projetos e quais os pontos fulcrais nesta linha cronológica pelo qual passarão esses projetos. A colega Vera Queiro irá falar-vos depois sobre o financiamento e o formulário de candidatura, que atividades são disponibilizadas pelo programa, que plataformas de apoio poderão utilizar, qual será o processo de atribuição das vossas subvenções, a lógica que está inerente ao cálculo das vossas subvenções finais, depois a forma como o programa financia as atividades disponíveis e depois umas notas sobre aspectos práticos relativos ao preenchimento do formulário de candidatura. O colega Vasco encerrará esta sessão falando-vos um pouco sobre relatórios, monitorização e reconhecimento. Porque o Plano Erasmus é efetivamente a vossa diretriz para este período do novo programa, vamos falar então um pouco sobre a sua atualização. A atualização do Plano Erasmus não é um requisito de per si. Vocês não têm que efetuar uma atualização para que possam organizar atividades de mobilidade. No entanto, numa perspectiva de longo prazo, as atividades que vierem a requerer a cada ano têm que corresponder necessariamente aos objetivos que definiram no vosso plano Erasmus. Dependendo da natureza dos vossos planos, dependendo do volume de atividades que vierem a requerer, essa atualização poderá ser útil e até mesmo necessária, de modo a que vocês possam garantir a coerência exigida entre as atividades e os objetivos da acreditação. Este aspecto é particularmente relevante quanto maior for o número de atividades que vocês solicitarem, sempre tendo em mente que essas atividades têm que estar intimamente ligadas aos objetivos, portanto tem de haver aqui um nexo de causalidade entre uma realidade e a outra. Não se esqueçam que vocês, quando apresentaram as vossas propostas à acreditação, disseram que os objetivos dos vossos planos, os objetivos que identificaram, respondiam de forma clara e concreta às necessidades das vossas instituições ou das instituições dos vossos consórcios e que esses objetivos eram realistas e suficientemente ambiciosos para produzir impactos significativos nas vossas organizações. Portanto, é isto que têm que ter em mente sempre que houver lugar a uma atualização do plano Erasmus. Vocês, nesta fase, irão submeter o vosso pedido de financiamento no convite de 2021. Não têm ainda de preocupar-se com a atualização do plano Erasmus, porém, se isso vier a justificar-se, vocês terão de fazê-lo 12 meses decorridos após o início
dos vossos projetos. Portanto, se solicitarem financiamento agora, a 1 de setembro vocês vão ter o início dos vossos projetos, depois lá para agosto de 2022 terão então de preocupar-se em apresentar uma proposta de atualização dos vossos planos Erasmus. Isso não é obrigatório, mas poderão existir circunstâncias em que alterações eventuais justifiquem essa atualização. Essa proposta será apresentada à Agência Nacional e pode resultar numa aceitação ou numa rejeição. Em caso de rejeição, nós vamos sempre emitir algumas recomendações essas que vocês deverão incorporar na revisão dessa proposta e voltar a submetê-la. Isto é feito através do módulo do beneficiário, que é a plataforma, neste momento, em desenvolvimento por parte da Comissão Europeia, que irá substituir a Mobility Tool, usando um modelo muito semelhante àquele que já utilizaram quando se candidataram à acreditação. Que princípios estão subjacentes à atualização dos vossos planos Erasmus? Portanto, a atualização constitui-se como uma possibilidade para todas as instituições, não há uma obrigatoriedade, sobretudo não há uma obrigatoriedade de o fazerem muito frequentemente ou sem uma necessidade real. Claro que durante o período 2021-2027 hão de certamente ter de proceder a uma atualização desse plano. Nós diríamos que é razoável que procedam a essas atualizações em intervalos de tempo de 2 anos. Quererá isto dizer que, se vocês fizerem uma primeira atualização no vosso primeiro projeto, 2 anos depois é legítimo que apresentem uma atualização do vosso plano Erasmus. Essa atualização deve sempre ser utilizada de modo proporcional. Isto quer dizer que nem todas as alterações devem ser, necessitam e exigem ser formalizadas nessa atualização. Os planos Erasmus devem refletir sempre os objetivos institucionais e não os detalhes da implementação dos vossos projetos. Existirão certamente muitas alterações que irão ocorrer no decurso dos vossos projetos que não carecem de uma formalização. Essas alterações vocês podem reportá-las nas ferramentas que têm ao vosso dispor, nomeadamente em sede de relatório final dos vossos projetos ou de relatórios intercalares da vossa acreditação. As atualizações são instrumentos que devem promover a qualidade das acreditações. Elas são exercícios onde se faz um balanço entre, por um lado, a implementação dos vossos projetos e o planeamento da vossa acreditação. Será um exercício que procura realinhar estas duas vertentes, de modo a garantir essa necessária coerência com vista à produção de um impacto positivo nas vossas instituições a longo prazo. Portanto, o que devem ter sempre em mente é a coerência necessária entre as atividades que pedem anualmente e os objetivos que estão no vosso plano Erasmus ou que vierem a ser revistos em atualizações futuras. Que situações podem justificar a atualização do vosso plano? Mudanças estratégicas significativas, por exemplo, alterações de acreditações obtidas a título individual para acreditações a título de coordenadores de consórcio, por exemplo, introdução de atividades de mobilidade que alterem substancialmente o sentido dos objetivos que definiram, porque, por exemplo, o vosso plano Erasmus já expirou, ele foi, por exemplo, definido para 3 anos, vocês já atingiram os objetivos nesse prazo e agora precisam de introduzir novos objetivos ou alargar o espectro dos objetivos existentes, por exemplo, se existirem alterações que tenham impacto ao nível da gestão, nomeadamente alterações ao nível da estrutura ou do contexto das organizações. Não se preocupem muito com a atualização do plano Erasmus, eu, como referi, ela é uma possibilidade e, simultaneamente, uma necessidade. Nós estaremos ao vosso lado, quer para vos ajudar a proceder a essas atualizações, quer ainda pretendam redirecionar as vossas atividades, alterar o rumo do vosso planeamento, sem que tal obrigue necessariamente a uma atualização formal do plano Erasmus. Nós iremos acompanhar o vosso trajeto durante este período até 2027. Qualquer questão que surja,
obviamente que nós estaremos lá para vos auxiliar. Chamo aqui a vossa atenção para uma realidade nova que não existia ao momento da submissão das candidaturas e refiro-me especialmente às instituições que representam a educação de adultos. Quando apresentaram a vossa candidatura, não existiam mobilidade de aprendentes, vocês fizeram um registro de atividades no na vossa candidatura, não contemplando esta nova tipologia de atividades, a mobilidade de aprendentes. Vocês podem agora, sem qualquer prejuízo, inserir esta nova tipologia no pedido de financiamento, porém, e chamo a vossa atenção para isso, a introdução destas novas atividades não pode subverter a lógica que esteve subjacente à vossa acreditação, não pode alterar o sentido dos vossos objetivos. Se isso acontecer, então sim, será obrigatória uma atualização dos vossos planos Erasmus no final dos primeiros 12 meses do vosso projeto. Estas atividades constituem-se como uma ferramenta adicional para a prossecução dos objetivos que definiram nos vossos planos Erasmus. Falar-vos um pouco agora sobre o ciclo de vida da acreditação. Temos aqui uma linha cronológica que pretende identificar os principais pontos da gestão dos vossos projetos e da relação que estabelecem com a agência. Portanto, ao apresentarem o vosso pedido de financiamento, o vosso projeto iniciará agora a 1 de setembro. Os projetos têm uma duração de 15 meses e aos 12 meses do projeto temos um checkpoint, é um balanço que nós fazemos para aferir determinadas circunstâncias, nomeadamente se carecem de custos reais adicionais que vão acrescentar o volume de financiamento que vos foi atribuído inicialmente, se conseguem executar o volume de financiamento que vos foi concedido, se pretendem alterar o prazo de duração contratual. A partir dos 12 meses e até ao final dos vossos projetos, é então o momento de nós procedermos aos aditamentos contratuais, se necessário for. Os projetos terminam ao final de 15 meses, porém, poderão existir situações que obriguem a alterações a uma extensão do prazo de duração contratual dos vossos contratos e, nestas circunstâncias, a vosso pedido, nós podemos alterar esta duração contratual, passando de projetos de 15 para 24 meses. Em suma, os projetos acreditados têm uma duração inicial de 15 meses. Após 12 meses, vocês têm a possibilidade de prolongar o vosso período de duração contratual. Essa extensão contratual não está dependente de uma eventual participação no potencial exercício de redistribuição de verbas. O que é o processo de redistribuição? No fundo, nós, aos 12 meses, vamos procurar perceber se todos vão executar o financiamento consoante foi atribuído. Se isso não acontecer, nós vamos sacar o dinheiro remanescente para o reintroduzir no sistema e de modo a beneficiar aqueles que demonstrem essa capacidade de utilizarem um financiamento adicional. Portanto, nestas circunstâncias, aconselhamos todos aqueles que revelarem, que demonstrarem essa capacidade de pedirem um prolongamento do período de duração dos vossos contratos, passando para 2 anos, para acomodar este novo volume de financiamento e incorporar no intervalo de tempo superior as novas atividades. Vocês podem saltar alguns pedidos de financiamento anuais. No entanto, e para manterem a acreditação, deverão efetuar 3 pedidos de financiamento no mínimo, num prazo de 5 anos consecutivos. Repito, 3 pedidos de financiamento, no mínimo, em 5 anos consecutivos de acreditação. Obviamente que efetuar um pedido de financiamento todos os anos irá, obviamente, maximizar os benefícios práticos de terem a acreditação. Recordo que vocês pediram a acreditação para poderem aceder ao financiamento de uma forma mais regular, mais estável. Se vos parecer excessivo, no entanto, vocês podem solicitar montantes de financiamento
distintos em intervalos de tempo diferentes. Também podem, no ano N, podem solicitar um determinado volume de financiamento, o volume de financiamento que vocês estão habituados a pedir, e no ano N+1 vocês podem solicitar um volume de financiamento inferior. Não serão penalizados por causa disso. Aquilo que importa verdadeiramente é que vocês solicitem um determinado montante e o executem na totalidade, tanto quanto possível. Essa é para nós a premissa fundamental. Como referi há pouco, aos 12 meses faremos um checkpoint. Ele não é obrigatório se vocês não quiserem acrescentar custos reais, por exemplo, pela inclusão de participantes com necessidades especiais ou para participantes com menos oportunidades. Não é necessário, se vocês executarem todo o financiamento que têm, não necessitarem de um período de duração contratual adicional. Portanto, nada há a fazer neste momento. Porém, se vocês perceberem que têm custos reais que vão acrescer ao volume de financiamento adicional, se pretenderem prolongar o período dos vossos projetos, se perceberem que não conseguem executar todo o montante da subvenção atribuída, ou se quiserem, porque têm capacidade para executar um volume de financiamento superior, se quiserem participar num processo de redistribuição, este é o momento. Serão aos 12 meses que nós iremos procurar obter junto de vós estas informações. Este exercício não pretende constituir-se como um relatório intercalar, não há aqui nenhuma avaliação do ponto de vista qualitativo, ele existe para que possamos estruturar quaisquer alterações aos contratos em termos de timings, de durações contratuais e em termos de informação financeira. Executam, não executam o vosso orçamento, para quê? Para que nós possamos não só proceder à emissão das respectivas adendas, como eventualmente para preparar um potencial exercício de redistribuição de verbas. É aqui também o momento em que nós vamos reforçar a necessidade de vocês efetuarem o registro de todas as atividades já executadas e aquelas que estiverem planeadas no módulo do beneficiário. Para quê? Para nos permitir tomar decisões melhor fundamentadas, para vos ajudar também a perceber o vosso nível de execução orçamental. Pedidos de alterações não vão ser possíveis nos primeiros 12 meses de projeto, por uma questão, obviamente, de eficiência. Estes pedidos a acontecerem serão previstos por vós e serão realizados por nós entre os 12 e os 15 meses dos vossos projetos. De qualquer das formas, a urgência de alterações dos volumes inicialmente concedidos e definidos em contrato, sobretudo por alterações de custos reais, estará muito dependente do volume de financiamento. Se pedirmos pequenas quantias, provavelmente não teremos a necessidade de emitir adendas de forma imediata, porque eventualmente eles podem ser cobertos por outras rúbricas dentro do mesmo projeto, havendo, obviamente, disponibilidade para isso. Pedindo volumes maiores, claro que isso obriga, naturalmente, à emissão de adendas. De qualquer das formas, essa emissão nunca ocorrerá antes dos 12 meses iniciais dos vossos projetos. Termino a minha parte da minha apresentação, deixando-vos aqui um alerta. Se perceberem que têm um elevado montante de financiamento que foi concedido ao abrigo do Erasmus 2014-2020, ainda por executar, e se perceberem que não têm capacidade para o esgotar, então a nossa sugestão será de não terem de entrar neste processo do convite de 2021. Se der o caso de vocês perceberem que conseguem absorver esse financiamento e terem ainda capacidade para executar um financiamento adicional, então sim podem entrar neste pedido de financiamento de 2021. Em qualquer das circunstâncias, vocês não serão nunca penalizados por não entrarem num ou noutro pedido de financiamento. Passo agora a palavra à minha colega Vera Queiro, que vos vai falar sobre o financiamento e o formulário propriamente dito. Boa tarde a todos. Como o Pedro disse, eu chamo Vera Queiro e sou da equipa do ensino escolar.
Em julho passado, nós iniciámos aqui a divulgação deste novo paradigma da participação no Erasmus+, que é a acreditação. Isto aconteceu em plena pandemia. Em setembro e outubro lançámos a todos um desafio com as sessões de informação e apoio a candidaturas, e ainda o programa Erasmus+, 2021-2027 não estava aprovado. O fantasma da segunda vaga da pandemia a acontecer, todos nós tivemos esta surpresa e o enorme prazer de vermos que vermos a vossa total adesão e que estavam, de todos os que estão aqui hoje e mais alguns colegas que não estão aqui hoje, mas que provavelmente aparecerão numa próxima fase de acreditação. Este programa ainda tem muitas indefinições, e nomeadamente ao nível de documentação, que ainda não está totalmente desenvolvida. No entanto, nós aqui vamos começar a trabalhar na ação KA 121, que é o pedido de financiamento. O Pedro já vos falou sobre tudo o que é a atualização do Plano Erasmus. Eu vou preparar-vos um bocadinho para questões relacionadas com o formulário de candidatura, com o pedido de financiamento, o processo da atribuição do financiamento, não é? O financiamento das atividades em si e o formulário de candidatura. Como poderão ver a seguir, algumas ideias iniciais sofreram alterações, os documentos ainda estão em desenvolvimento, ainda não existe um contrato financeiro, e neste momento o que nós queremos partilhar convosco é o que é relevante nesta fase. Haverá outros momentos de apoio, tal como o Pedro já referiu. Nós estamos aqui para vos ajudar a fazer uma acreditação com qualidade, a pedir financiamento e a realizar atividades com qualidade e, portanto, vamos começar aqui por uma abordagem de alguns conceitos que serão importantes na vossa candidatura. A questão dos países elegíveis. Temos os 27 Estados-membros da União Europeia como países elegíveis para todas as atividades e os países do programa fora da União Europeia. Portanto, são países que aderiram ao programa: a República da Macedónia do Norte, a Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia e Sérvia. Existe ainda uma situação excepcional, que é a situação dos países parceiros, que são países fora do programa, que se aplica apenas ao ensino e formação profissional. Portanto, a possibilidade de fazer mobilidades para fora da União Europeia e para fora dos países parceiros, dos países aderentes ao programa, existe para mobilidade de formandos e pessoal do ensino e formação profissional. Relativamente à mobilidade de pessoal, só se aplica também ao job shadowing e às missões de ensino. Temos também este slide para vos recordar do tipo de organizações e as suas funções nesta acreditação, nesta abordagem que é a acreditação. Todas as organizações devem estar estabelecidas nos países do programa ou nos países aderentes, exceto as organizações de acolhimento do ensino e formação profissional sobre as quais falei mesmo agora. Temos um conceito de organizações parceiras que não é uma organização parceira no estrangeiro, são organizações parceiras de consórcios, isto é, quando a candidatura é de um consórcio, e temos alguns consórcios connosco hoje, os parceiros são as entidades portuguesas que vocês vão identificar neste pedido de financiamento, que eu já explicarei um bocadinho mais à frente. Depois temos também as organizações de acolhimento, não é? As entidades que não são identificadas em sede de candidatura, que recebem os participantes, acordam o programa de aprendizagem, garantem o certificado de participação, que podem ser os organizadores dos cursos, podem ser as escolas ou as entidades de formação ou as empresas que vão receber os estagiários. Portanto, todas as entidades que estão do outro lado, nos outros países, são as entidades de acolhimento, são as organizações de acolhimento. E depois temos as organizações de apoio, que são as tais organizações que não se podem candidatar e cuja participação é formalizada na implementação de tarefas específicas que nunca poderão ser as tarefas nucleares do projeto, portanto, são apenas de apoio. Temos também a questão da definição dos participantes com menos oportunidades. Na secção D
que é a secção do glossário do programa. Em português, o programa português está na página 348. Há esta definição que é muito importante nós termos em conta, que é as pessoas com menos oportunidades são pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, devido à origem imigrante ou por motivos relativos à deficiência ou dificuldades educativas ou por quaisquer outros motivos, podem dar aso a práticas discriminatórias, Portanto, estes participantes enfrentam obstáculos que os impedem de ter acesso a oportunidades de educação ao abrigo do programa. E isto são os chamados participantes com menos oportunidades. Esta definição é bastante importante porque vai implicar diretamente com o financiamento. Vamos falar agora um bocadinho sobre a tipologia das atividades nos projetos. As atividades de mobilidade significam sempre mobilidade física de um país para o outro. Além da mobilidade física, temos também a possibilidade em todas as atividades de fazer uma combinação com atividades virtuais. Isto é, existe a chamada mobilidade mista, a blended learning, em que as possibilidades destas durações de mobilidades, durações mínimas e máximas especificadas a partir deste momento, que nós vamos falar sobre elas agora, aplicam sempre à componente da mobilidade física. Para participantes com menos oportunidades, esta duração mínima e máxima que nós vamos referir pode ser inferior ao indicado. Tudo isto existe muito claramente na secção do programa Erasmus, portanto, de cada um dos setores, isto é, o ensino e formação profissional tem uma secção, o ensino escolar tem outra secção, a educação de adultos tem uma terceira secção. Ora bem, relativamente ao pessoal educativo, nós temos várias possibilidades de mobilidade. Temos, por exemplo, a questão do job shadowing, que é uma mobilidade que vai correr de 2 a 60 dias, em que elementos de pessoal docente e outro pessoal educativo podem efetuar uma atividade de mobilidade para acompanhar um colega no seu posto de trabalho, em qualquer organização de um país do programa. Temos também a possibilidade de entrar aqui numa missão de ensino ou de formação. As missões de ensino ou de formação, no caso do ensino escolar, tem que ser mesmo missões de ensino. No caso da educação de adultos e do ensino e formação profissional, podemos falar diretamente de missões de ensino ou de formação. Neste caso, os elementos do pessoal docente podem realizar esta mobilidade em qualquer tipo de entidade. Depois, temos aqui a possibilidade de realizarmos cursos e desenvolvimento profissional. Quando nós falamos em desenvolvimento profissional, estamos a referir-nos a seminários, conferências, que tenham a ver diretamente com a temática do vosso projeto e os tópicos do vosso projeto. Relativamente aos cursos, os cursos têm que ser realizados num país do programa. Portanto, a escolha dos cursos ou das atividades de formação é da responsabilidade dos participantes, mas há normas de qualidade definidas para ajudar a orientar a escolha dos cursos. As atividades de mobilidade pessoal têm que se enquadrar numa abordagem estratégica das instituições, devem responder a necessidades de desenvolvimento identificadas, são acompanhadas por medidas de seleção dos participantes, de preparação dos participantes e de acompanhamento das respectivas mobilidades, e temos que garantir que os resultados destas mobilidades são reconhecidos, divulgados e utilizados. Portanto, para terminar, destinam-se a elementos do corpo docente e não docente, portanto, não é só pessoal docente. Passando aqui para a mobilidade dos discentes, temos várias possibilidades. Portanto, temos para os alunos do ensino escolar e para os aprendentes adultos, temos mobilidades de grupo entre 2 e 30 dias e no mínimo 2 participantes por grupo.
Isto significa que é, no fundo, um grupo de aprendentes da organização de envio que pode passar um período de tempo noutro país, a aprender em conjunto com os seus pares ou a beneficiar de uma aprendizagem inovadora organizada pela organização de acolhimento. No caso de alunos, a mobilidade deverá ter lugar numa escola de acolhimento, salvo raras exceções, como por exemplo se a mobilidade tiver como objetivo as instituições europeias, também podem fazer uma mobilidade de grupo a uma instituição europeia, mas são situações excepcionais. As atividades podem incluir uma combinação de vários métodos de aprendizagem formal, informal e não formal, e incluindo, por exemplo, a aprendizagem entre pares, a aprendizagem em contexto de trabalho, o voluntariado e outras abordagens inovadoras. Neste caso aqui, o pessoal qualificado da organização de envio tem que acompanhar os aprendentes ao longo de toda a duração da atividade. Temos também a mobilidade individual de curta duração para fins de aprendizagem. Esta mobilidade individual de curta duração aplica-se aos 3 setores, se bem que a duração seja diferente de setor para setor, a duração mínima e máxima. Os aprendentes podem fazer um período curto de mobilidade no estrangeiro para melhorarem os seus conhecimentos, as suas competências ou aptidões. Para cada participante tem que ser definido um programa de aprendizagem individual. E lá está, este programa de aprendizagem individual também poderá incluir vários métodos de aprendizagem, formal, informal, não formal. Podem incluir aprendizagem em sala de aula, em contexto de trabalho, acompanhamento no local de trabalho, atividades de observação ou outras. No caso do ensino e formação profissional, o período de aprendizagem deve incluir uma forte componente de trabalho e um programa de aprendizagem individual, claro, como todos os outros. No caso do ensino escolar, poderá ser um período de estudos ou um período de estágio. Em todos os casos, estes resultados têm que ser devidamente reconhecidos e validados. Temos ainda a possibilidade de mobilidade de longa duração, mobilidade individual de longa duração para alunos do ensino escolar e para formandos do ensino e formação profissional. Isto chama-se o VET Erasmus Pro, portanto, como muitos de vocês já conhecem do programa anterior. Neste caso, nos alunos é de 30 dias a 1 ano, nos formandos do ensino e formação profissional é de 90 dias a 1 ano. Ora bem, os alunos do ensino regular podem passar um período de estudos ou de estágio numa organização relevante no estrangeiro. Esta tipologia vai obrigar, no entanto, a uma formação prévia à mobilidade, que será acompanhada de perto pela Agência Nacional. Os formandos do ensino e formação profissional podem passar um período de aprendizagem num país do programa ou num país parceiro, numa instituição de ensino e formação, empresa ou outra organização ativa no setor do ensino e formação profissional, ou mercado de trabalho, não é? Portanto, o período de aprendizagem tem que incluir, mais uma vez, uma forte componente de trabalho e um programa de aprendizagem individual. Temos, por fim, uma última possibilidade para o ensino e formação profissional, que são as chamadas VET Skills Competitions, em que os formandos do ensino e formação profissional podem participar nas competições organizadas anualmente em países do programa para demonstração de competências em determinadas áreas profissionais. O financiamento é extensivo a elementos do pessoal, mentores ou especialistas que vão acompanhar os alunos durante essas atividades. Ora bem, relativamente aqui à mobilidade de aprendentes, podemos concluir que, à exceção da mobilidade em grupo e das VET Skills Competitions, a mobilidade individual, seja de curta ou longa duração, vai sempre implicar um programa de aprendizagem definido a priori. Aqui resta apenas chamarmos a atenção que um aprendente adulto elegível para mobilidade é um aprendente adulto pouco qualificado. A definição nacional de aprendente adulto pouco qualificado encontra-se aqui neste slide, que vocês poderão depois ver quando nós enviarmos a versão PDF desta apresentação e, portanto, interessa dizer que são aprendentes adultos com menos oportunidades, em particular aprendentes adultos com baixa qualificação. Os participantes devem estar matriculados num programa de educação de adultos na organização de envio.
Continuando, temos ainda uma terceira tipologia de atividades nos projetos da Ação Chavum. As instituições podem convidar peritos, professores especialistas em políticas ou outros profissionais qualificados de um país de programa para ajudarem a melhorar o ensino, a formação e a aprendizagem. Por exemplo, os peritos convidados podem dar formação a elementos de pessoal docente e não docente, fazer a demonstração de novos métodos de ensino ou ajudar a implementar determinadas práticas ao nível da gestão, ao nível da organização, portanto há uma série de possibilidades. Há também outra possibilidade de visitas preparatórias, isto é, as organizações podem preparar visitas preparatórias para a organização de acolhimento antes da mobilidade se realizar. As visitas preparatórias não são atividades autónomas, são um mecanismo de apoio à mobilidade de pessoal ou de aprendentes. Tem que haver uma fundamentação clara para esta visita, como por exemplo para melhorar o âmbito e a qualidade das atividades de mobilidade através do início de um primeiro contacto com uma organização de acolhimento ou, por exemplo, para preparar atividades de mobilidade de longa duração. Estas atividades, estas visitas preparatórias não podem ser utilizadas para organizar cursos de formação para pessoal. Por fim, temos uma das grandes apostas deste programa, que é a ligação entre os vários setores, em que nós vamos ter a possibilidade, as instituições vão ter a possibilidade de acolher professores em formação inicial, professores e educadores em formação inicial. E estes professores vão fazer um estágio pedagógico nas nossas instituições, portanto, em Portugal. Neste caso, e ao contrário do programa anterior, de facto a instituição de acolhimento receberá um apoio para organizar a atividade de proporcionar este estágio pedagógico ou com docência destes professores e educadores em formação inicial, ou formadores também em formação inicial, e a organização de envio, que será sempre uma universidade, uma escola superior estrangeira, vai financiar a deslocação, a subsistência da pessoa que vem. Vou passar aqui para, finalmente, para vos explicar também algumas possibilidades que terão para procurar parceiros, no fundo, entidades de acolhimento e procurarem formações ou até procurarem sítios para os estagiários do ensino e formação profissional poderem estagiar. Temos a plataforma eTwinning, que é uma plataforma de cooperação virtual de desenvolvimento profissional e de recursos educativos, e o School Education Gateway, que é também uma plataforma digital europeia para o ensino escolar, que tem ofertas de mobilidade, informação e recursos educativos. Estas duas plataformas, em breve, ao longo do próximo ano, vão ser anexadas, portanto, vão ser integradas uma na outra, e todas as pessoas que tiverem interesse, seja no ensino escolar ou no ensino e formação profissional, porque tanto o eTwinning como o School Education Gateway têm uma abordagem multissetorial, poderão trabalhar aqui e entrar e procurar cursos e procurar ofertas de mobilidade e uma série de recursos educativos. A educação de adultos poderá também ter interesse aqui no School Education Gateway, porque há vários cursos, há muitos cursos e uma oferta transversal que poderá também interessar à educação de adultos em certas áreas. A EPAL é uma comunidade europeia de educação de adultos, onde poderão não só encontrar as ofertas de mobilidade e de cursos na área de educação de adultos, como também uma série de recursos e de informação sobre a educação de adultos. Existe aqui a plataforma digital de apoio aos estágios, que é Erasmus Mobility. Nós enviaremos estes links para vocês procurarem. Por fim, queríamos apenas disponibilizar-vos aqui uma oportunidade, que é informação sobre esta oportunidade, que é as TCA, as Atividades de Cooperação Transnacional.
que são atividades internacionais, cujo objetivo é trazer valor acrescentado e maior qualidade na implementação geral do programa Erasmus, e assim contribuir para o seu impacto. Interessa a todos nós sabermos que isto existe, porque há uma série de atividades que estão sistematicamente a ser atualizadas na nossa página. Portanto, há um microsite, na nossa página estão disponibilizados os eventos cujos prazos estão a decorrer já, e depois há uma ligação ao microsite da TCA, onde se encontra o regulamento, o financiamento, o formulário de candidatura. Portanto, os 3 tipos de TCA interessam essencialmente para este seminário de apoio. As TCA de formação e suporte aos participantes, que incluem os seminários de contactos, isto é, para encontrarem outras entidades estrangeiras que estejam interessadas em trabalhar com vocês. Por outro lado, há também uma série de atividades de cooperação transnacional temáticas, ligadas aos objetivos do programa, aos grupos-alvo e aos temas prioritários do programa, como por exemplo a inclusão, e estas atividades temáticas poderão também ajudar-vos a encontrar futuras entidades de acolhimento para os vossos projetos. Vou parar aqui um bocadinho, vamos fazer um intervalo de cerca de 10 minutos para, antes de entrarmos na questão do financiamento, nós íamos pedir-vos para não fazerem no chat neste momento ainda questões sobre o financiamento, porque é isso que nós vamos tratar nesta segunda parte, mas, entretanto, todas as ideias relacionadas com o que já falámos até agora, se quiserem ir pondo perguntas, nós vamos respondendo durante o intervalo. Enquanto não recomeçamos, vou-vos deixar aqui uma pergunta para tentarem responder e começarmos dentro de cerca de 8 minutos novamente a nossa sessão. Muito obrigada e até já. Boa tarde, colegas, novamente. Deixámos aqui uma pergunta. Na sua opinião, antes de submeter o pedido de financiamento, o que é mais importante? Decidir que tipo de atividades quer realizar em 2021-22, estimar a quantidade de atividades que conseguirá implementar em 2021-22, escolher os tópicos com que pretende trabalhar, escolher os países e as organizações de acolhimento para as atividades de 2021-22 e decidir o financiamento que pretende utilizar em 2021-22. Ora bem, esperamos sinceramente que tenham pensado nas duas primeiras. Portanto, antes de submeter o pedido de financiamento, interessa-nos agora pensar sobre o tipo de atividades que vão realizar e estimar a quantidade de atividades que acham que conseguirão implementar. Tudo o resto será extremamente importante, mas não é nesta fase de pedido de financiamento, ocorrerá após o pedido de financiamento. O que nós queremos agora ver com vocês é explicar-vos uma nova abordagem ao financiamento, que vai romper com tudo o que conhecem de programas anteriores. Não é uma abordagem fácil ao início, mas a partir de uma certa altura vai transformar-se em simplicidade e flexibilidade, que é isso que nos interessa na acreditação. Exceção feita, claro, a algumas entidades do ensino e formação profissional que já tiveram a VET Charter, isto tudo vai ser novo para todos os presentes. O que é que nós vamos falar agora neste momento? Vamos falar sobre critérios de atribuição de financiamento. Portanto, antes de vocês pedirem o financiamento, é importante que saibam quais são os critérios de atribuição. A Agência Nacional vai transformar o vosso pedido de atividades na candidatura da KA 121, que é a candidatura que estamos a falar neste momento, em financiamento. Isto significa que o pedido de financiamento vai ser com base em número de participantes, em duração de atividades, e não com base em dinheiro, em financiamento, em custos. Existe, de facto, a questão das atividades como o pedido de financiamento e a flexibilidade de as realizar. O que é que isto significa para nós e para vocês, para perceberem um exemplo de como é que isto funciona? Nós temos, por exemplo, no formulário de candidatura, a tabela que diz o tipo de atividade, o número de participantes e a duração total. Escolhemos aqui um exemplo uma mobilidade de grupos de adultos, de aprendentes adultos, 10 participantes, 50 dias. Portanto,
À partida, poderíamos pensar que isto seria um grupo de 10 participantes durante 5 dias, mas também pode ser um grupo de 12 participantes durante 4 dias, pode ser um grupo de 8 participantes durante 5 dias, embora sobrem alguns. Podem ser 2 grupos de 5 participantes, cada qual durante 5 dias, ou 2 grupos de 3 participantes, cada qual durante 5 dias. O que é que pode acontecer aqui? Na situação em que haja um reporte das atividades, e nós podemos perguntar à Agência Nacional porque é que, por exemplo, no último caso, só fizeram 30 dias, tendo em conta que pediram 50 dias. A explicação pode ser imensa, pode ser que não houve disponibilidade das pessoas, pode ser porque não havia acompanhantes, pode ser porque a atividade foi cancelada pela entidade de acolhimento. Portanto, há uma série de possibilidades e nós, nesta data, nesta fase, não fazemos a mínima ideia do que é que poderá acontecer no futuro. Portanto, tem que haver uma razão, tem que haver uma explicação, nós vamos aceitá-la e vamos ajudar-vos a fazer melhor e a gastar esses dias que faltam noutro tipo de atividades, como, por exemplo, uma mobilidade de curta duração de aprendentes adultos. Isto era só para vos explicar como é que é pedido o financiamento. Os critérios de atribuição de financiamento vão ser feitos através de regras de atribuição que vão ser publicadas na nossa página amanhã. Todos os anos será publicado por setor um documento a explicar as regras de atribuição de financiamento para os candidatos acreditados no âmbito da Ação-Chave 1 do Erasmus+. Amanhã estará na nossa página um para o ensino e formação profissional, um para o ensino escolar e um para a educação de adultos. Como é que é atribuído o financiamento? Não com base exatamente no pedido disponível, não é? Mas sim com o orçamento total disponível. Isto é, existe um orçamento que está identificado neste documento. Nesse documento também vai-vos ser pedido, vai-vos ser informado das bolsas médias, como é que é atribuída, como é que é feito o cálculo das bolsas médias, qual é a subvenção base e a bolsa máxima, são todos conceitos novos e, neste caso, com base no número e na tipologia das atividades solicitadas, vai-vos ser atribuído uma bolsa média. Se essa bolsa média não for superior ao vosso pedido de atividades, a subvenção base é-vos atribuída. Isto é, eu não estou a explicar muito bem, vou voltar a explicar esta situação, que é uma situação nova. Nós temos uma atribuição de financiamento através de bolsas médias, que são calculadas, e essas bolsas médias são explicadas no documento que eu referi anteriormente, e a subvenção base que é atribuída a todas as pessoas pode ou não ser superior ao pedido de financiamento, ao pedido de atividades que é transcrito em financiamento. Se for superior ao pedido, a essa transcrição de financiamento, é atribuído apenas aquilo que é pedido ou solicitado pela entidade. Existe também a situação da bolsa máxima, em que não é atribuído um valor superior àquele que está previsto em cada um dos setores nas regras de atribuição. No caso das instituições de VET Charter, existe um desempenho financeiro passado que vai ser tido em conta na acreditação. Isto é, quando é atribuído o financiamento, esse financiamento vão ser atribuídos pontos extra ao desempenho financeiro, a um desempenho financeiro bom. Existe também a questão do desempenho qualitativo, em que a pontuação obtida na candidatura à acreditação é a pontuação que vai definir proporcionalmente a atribuição de mais financiamento ou não. Portanto, todos estes critérios de atribuição vão ser feitos em várias fases. Há 3 fases-chave. Há a fase da atribuição da bolsa das subvenções base, há a fase do desempenho qualitativo e dentro da fase do desempenho qualitativo há uma segunda parte que tem a ver com as prioridades políticas do programa. Para todos os setores,
está definido centralmente que quando há participação de pessoas com menos oportunidades, existe um critério, uma discriminação positiva ao nível do financiamento. No caso do ensino escolar e do ensino e formação profissional, a Comissão Europeia, em linha com as prioridades e com a criação da iniciativa do Espaço Europeu de Educação, quer desenvolver as mobilidades de longa duração para alunos e formandos. E, portanto, no âmbito deste objetivo, criou uma discriminação positiva também para projetos que têm estas atividades de mobilidade de longa duração. No entanto, é preciso terem atenção que escolher atividades prioritárias acarreta a responsabilidade de as executar. Isto é, quando vocês pedem estas atividades prioritárias, vão ter que as executar. Se não as executarem, o que acontece é que no próximo exercício financeiro, na próxima atribuição financeira, vocês vão ter menos pontuação ao nível do desempenho passado. E, nesse caso, há uma distribuição financeira em que vocês vão ser prejudicados. No caso do ensino escolar, existe ainda uma terceira fase de atribuição de financiamento, que é o equilíbrio geográfico, em que se pretende fazer uma discriminação positiva para sub-regiões com um índice sintético de desenvolvimento regional mais baixo. No caso do escolar, consideramos importante fazer esta discriminação positiva por uma questão de estabelecimento de redes de escolas, de internacionalização e até a nível nacional, de rede de apoio nacional para a entrada em projetos internacionais. Portanto, estes são os critérios de atribuição de financiamento. Todos estes critérios estão, eu vou voltar atrás, neste documento, que são as regras de atribuição de financiamento para candidatos acreditados no âmbito da Ação-Chave 1 do Erasmus+, que vai ser publicado antes de, pelo menos 15 dias antes de cada prazo de candidatura, todos os anos, por setor e por ano. O que é que esta nova abordagem significa para os beneficiários? Ora bem, isto significa que o pedido de financiamento vai ser uma manifestação de interesse da vossa parte. O pedido de financiamento não vai ser um plano de trabalho final, vai ser uma manifestação de interesse para desenvolverem determinadas atividades. Esse pedido de financiamento será satisfeito dentro do possível, tendo em conta os critérios de atribuição que eu expliquei anteriormente, embora mal me expliquei, e definidos no documento referido. É irrelevante tentar calcular distâncias de viagens, países de destino, duração, isso não interessa nada para agora, porque vocês neste momento, só depois de ser atribuído o financiamento é que vocês vão saber o financiamento que têm e que vão poder distribuí-lo pelas mobilidades que têm previstas. Não existe de facto comparação possível com as anteriores candidaturas. O orçamento atribuído é que vai determinar as atividades a realizar em 2021, 2022 e não ao contrário. Portanto, vocês fazem uma manifestação de interesse neste formulário de candidatura e, tendo em conta a vossa manifestação de interesse e tendo em conta os critérios de atribuição e o orçamento disponível, vai ser atribuído um montante para vocês gerirem o vosso projeto. Tal como o Pedro falou anteriormente, a questão da redistribuição orçamental significa que vai ser redirecionado o financiamento de beneficiários que não conseguem absorvê-lo, portanto, não há problema nenhum, chegando aos 12 meses, tal como o Pedro explicou, esse financiamento, se não for absorvido, se vocês perceberem que não vão conseguir absorvê-lo, podem devolvê-lo e apenas realizar aquilo que sabem que vão conseguir realizar. No fundo, vão reinjetar os fundos que vocês não irão executar no sistema e essa redistribuição, no fundo, será um novo pedido de financiamento para as entidades que estão interessadas em receber mais financiamento. O processo de redistribuição não vai ser obrigatório nas agências e, no caso da agência portuguesa, dependendo de cada setor e do que acontecer à data de 1 de setembro de 2022, não é? A agência pode decidir realizar ou não esse tal exercício de redistribuição. Quem é que pode participar na redistribuição? Qualquer um, portanto, vocês devem decidir por vocês próprios, não é? Decidir se têm a capacidade para absorver ou não. Não se esqueçam é que o montante adicional terá que ser executado,
tal como as mobilidades prioritárias, se forem escolhidas, terão que ser executadas, senão haverá consequências na atribuição financeira seguinte. Essa será a consequência. Não é grave, mas de facto na atribuição financeira seguinte haverá consequências. Tal como o Pedro explicou, o ideal é de facto combinarem a prorrogação do período de duração, esta redistribuição com a prorrogação para 24 meses. As regras da redistribuição são exatamente iguais às regras da atribuição, portanto não há nada de extraordinário, são de facto as tais regras de as bolsas máximas, a questão das bolsas máximas, há a questão das regras de qualidade, da ordem da qualidade e das prioridades. No caso do escolar, há também a questão da regional. Ora bem, para vos explicar muito esquematicamente a mudança na lógica e na sequência de passos do planeamento, nos projetos tradicionais até o momento nós tínhamos a definição de objetivos e atividades concretas, portanto, quando vocês se candidatavam já tinham esta questão explicada e pensada, vocês submetiam uma candidatura tendo em conta um plano de trabalho concreto e depois essa candidatura era aprovada e recebiam financiamento específico para desenvolver essas atividades que tinham previsto. Depois implementavam a atividade e iam atingir os objetivos, não é, naturalmente, e fazer o relatório. Isto era o processo tradicional. No processo da acreditação, a lógica da acreditação é diferente. Nós temos aqui, vocês quando fizeram a candidatura à acreditação definiram objetivos gerais para obter a acreditação, vocês nesses objetivos gerais tinham planeado determinadas metas, não é? Determinados targets e estão aqui a solicitar um conjunto geral, ou solicitaram na época um conjunto geral de atividades. Esse conjunto geral de atividades vai ser revertido em financiamento, que vocês vão pedir por meio de atividades. Este financiamento depende, de facto, da disponibilidade, como eu expliquei anteriormente, e depois de receberem o financiamento é que vocês vão definir as atividades concretas de acordo com o financiamento recebido. Naturalmente que os objetivos, as metas que vocês têm vão ter que ser adaptados à realidade do financiamento que receberam. Ninguém está à espera de vocês receberem menos financiamento do que o previsto e depois atingirem as mesmas metas. Portanto, para isso é que as agências nacionais e os técnicos das respectivas ações estão aqui para vos ajudar nesse aspecto e para vos apoiar. É também importante terem a noção que quando vocês definiram objetivos gerais para obter a acreditação, tinham a ideia de num primeiro ano fazer determinado número de mobilidades, seja de aprendentes ou de pessoal educativo. Esse número de mobilidades que vocês tinham previsto é simplesmente uma ideia, era uma ideia na altura, não quer dizer que tenha que ser exatamente igual. Agora, quando pedem o financiamento nesta fase, não têm que ir ao encontro daquilo que vocês tinham previsto inicialmente, porque estratégico sim, mas vocês não são adivinhos e não sabem o que é que acontece mais tarde. Portanto, a questão é, não é uma prisão. Aqueles objetivos gerais, aquelas metas gerais que vocês tinham na candidatura da acreditação por ano, não são uma prisão. Portanto, nesta fase, após a recepção do financiamento, decidem das atividades concretas e reparem na diferença entre as fases e as sequências de passos do planeamento do projeto. Aqui sim, depois de receberem o financiamento e de ser adaptado o financiamento a novos objetivos e novas metas, vocês vão implementar as atividades e progredir em direção aos objetivos. Depois fazem o relatório e a seguir vão repetir novamente o conjunto de atividades que irão solicitar para o segundo ano. Aqueles que não conseguirem fazer no primeiro ano, tentam fazê-los no segundo ano, portanto não é grave. Neste âmbito, onde é que se encontra o pedido de financiamento das atividades? Portanto, nesta fase vocês já estarão a pensar que nós falamos muito de atividades e nunca falamos em verbas específicas, em montantes. Porquê? Porque, efetivamente, nesta fase,
na candidatura KA 121 não vos interessa verbas de financiamento de modo algum, porque o que vocês pedirem e o que vocês recebem está dependente da disponibilidade e daquilo que a Agência Nacional vos vai atribuir. Portanto, muito rapidamente, vamos passar aqui pelo financiamento das atividades. Após a atribuição de financiamento com base em valores médios, podem começar a pensar, de facto, nas atividades que conseguirão implementar. E então, estas têm a ver com as regras de financiamento do programa descrito no programa Erasmus+, descritas no guia do programa Erasmus+ 2021. Muito rapidamente, temos dois tipos de financiamento. Temos os custos unitários, em que, independentemente do formato da descrição oficial, isto significa que recebem um determinado montante por número de participantes, um determinado montante por país, ou pelo grupo de países para onde vão, um determinado montante por dias, por duração, por distância de viagem, e isto significa que, se o gastarem todo, ótimo. Se não gastarem todo, podem utilizar de outra maneira. Se gastarem mais, nós não damos mais. Portanto, é o princípio do custo unitário e todos vocês provavelmente já conhecem este princípio porque já acontecia no programa anterior. Depois há a questão dos custos reais, em que há 2 ou 3 rubricas que implicam um planeamento e o reembolso das despesas com base no seu custo efetivo. Estes custos reais são apenas há duas rúbricas que falam sobre isto, que implicam efetivamente despesas e comprovativos contabilísticos, que é o apoio direto aos participantes com menos oportunidades e a questão dos custos excepcionais, em que custos excepcionais, no caso da acreditação, são única e exclusivamente garantias bancárias, no caso de entidades particulares que pedem mais do que 60 mil euros, neste caso não pedem, em que lhes é atribuído mais do que 60 mil euros em financiamento, e os custos com a prestação da garantia bancária podem ser solicitados. Nem sempre é solicitada a garantia bancária, portanto depende dos casos. E depois, viagens com obstáculos geográficos ou outros, nomeadamente, muitas vezes viagens dos Açores e da Madeira, não é? No nosso caso, mas o facto de a viagem ser muito longe ou ser num sítio muito afastado ou fora do normal, não quer dizer que seja uma viagem com obstáculos. Portanto, se tiver um aeroporto, não é uma viagem com obstáculo, porque significa que é uma localidade que é facilmente atingível. Portanto, as despesas, os custos excepcionais são situações específicas. Queria também, muito rapidamente, explicar-vos as rúbricas, mas não vou entrar em pormenores. Portanto, nós temos todos os projetos têm um apoio à organização. Estas rúbricas são umas rúbricas, é uma rúbrica que tem a ver com custos diretamente associados à realização das atividades de mobilidade, em que há montantes diferentes para o tipo de mobilidade. Portanto, se for mobilidades, participantes em mobilidade de grupos, VET Skills, participantes de pessoal educativo para cursos, peritos convidados ou professores ou educadores em formação inicial, portanto, esta tipologia de mobilidade, recebe-se 100 euros por participante. Se for mobilidade individual, mas por participante em mobilidade de curta duração ou uma mobilidade de pessoal educativo para job shadowing ou missões de ensino e informação, esse valor é um bocadinho mais alto. E depois, por participante em mobilidade individual de longa duração ou por participante em mobilidade para países parceiros, no caso do ensino e formação profissional, esse valor ainda é mais alto. Toda esta informação é muito clara no guia e nós vamos passar-vos a informação por slide depois em PDF. É importante nós termos a noção de que todas as atividades que não estão previstas nas rúbricas que vamos falar a seguir são todas as atividades locais, por exemplo, tutorias, apoios, serviços, ferramentas, componentes virtuais das mobilidades, custos com reconhecimento e partilha de resultados, tudo isto são valores
que estão incluídos no montante que é dado, que é financiado por participante. No custo das organizações de envio, aqui, desculpem, nos custos definidos aqui para o apoio à organização, estão incluídos custos também que vocês podem partilhar, ou valores que vocês podem partilhar com as entidades de acolhimento. E essa repartição será acordada entre as duas organizações a que envia e a que recebe. Em termos de apoio à inclusão, isto é uma das grandes novidades do programa, que é, temos dois tipos de financiamento para as atividades de inclusão. O custo unitário, que são 100 euros para custos relacionados com a organização de atividades de mobilidade para participantes com menos oportunidades, e portanto estes 100 euros são valores dados por participante. E depois temos a questão dos custos reais, que eu falei há pouco, em que são custos adicionais diretamente relacionados com a participação de pessoas com menos oportunidades. Neste caso também se inclui a subvenção para participantes, para acompanhantes de participantes. É importante termos a noção que quando se pede aqui custos reais, não se pode pedir financiamento nas rubricas orçamentais de viagem e apoio individual. Portanto, há dois tipos de pedido de custos reais. Tal como o Pedro falou, o tal checkpoint aos 12 meses vai permitir que, se vocês tiverem a noção de que vão ter mais participantes com necessidades especiais ou a participação de mais pessoas com menos oportunidades, vão poder pedir mais financiamento aos 12 meses ao nível dos custos reais, e esse financiamento acresce à subvenção que já receberam. Seguidamente, muito rapidamente, ainda temos a possibilidade de financiar propinas de atividades estruturadas, 80 euros por dia por curso, máximo de 10 dias por pessoa por projeto. Portanto, independentemente da duração do projeto, e mesmo que uma pessoa frequente 1 ou 2 cursos, o máximo que será financiado é 10 dias para essa pessoa. Temos também um montante, um custo unitário para a visita preparatória ligeiramente diferente dos outros, que estes 575 euros por pessoa, e as pessoas recebem este valor para viagem e subsistência como um custo unitário e em que não será pago nem mais nem menos do que este valor atribuído. No caso do ensino e formação profissional, há uma restrição de um máximo de 3 participantes por visita. Eu já devia ter acabado, queria só rapidamente dizer-vos que existe a possibilidade de pedir financiamento para, sempre que não existir na plataforma de apoio à preparação linguística, que é o Online Linguistic Support, há a possibilidade de pedir um valor para participantes em atividades de longa duração, é um custo unitário de 150 euros, sempre que não existir o idioma ou o nível de proficiência exigido pelo participante. Muito rapidamente, as viagens são financiadas tendo em conta a distância e temos o calculador de distâncias da Comissão Europeia. Todas estas questões estão muito bem explicadas no guia, também podem pedir-nos ajuda e nada disto será relevante neste momento de pedido de financiamento. Por fim, só para vos explicar a questão do apoio individual. O apoio individual tem também uma novidade em que há 2 categorias de participantes. Para pessoal é um valor, para alunos é outro valor. Há 3 grupos de países. No próprio guia vocês têm a enumeração dos 3 grupos de países. Os países parceiros, no caso do ensino e formação profissional, também estão organizados em 3 grupos de países com valores específicos. As despesas de subsistência para participantes e acompanhantes durante esta atividade implicam a possibilidade de pedir dias de viagem. Os dias de viagem, numa viagem normal será 2 dias, numa viagem ecológica o máximo de 4 dias. Isto também é novidade, a tal viagem ecológica, que também aparecia na rúbrica da viagem,
significa que se optar por viagem, por meios de transporte que produzam menos pegada ecológica, haverá mais dias de viagem, financiamento para mais dias de viagem e mais financiamento da própria viagem. Por fim, queria-vos mostrar aqui muito rapidamente a estrutura do formulário de candidatura. Temos organizações participantes e parceiros de consórcio. A parte das organizações participantes é automática. Os parceiros de consórcio são apenas aqueles que vocês terão que preencher no caso de consórcios. Já estão preenchidos os objetivos, as metas e as atividades previstas. Lá está aquilo que eu tinha dito anteriormente. Não é obrigatório que vocês, no fundo, cumpram essas metas previstas inicialmente. O que interessa é que o façam com qualidade o máximo possível. Vão ter que pedir atividades, participantes e duração, portanto, tipos de atividades, números de participantes e duração. Vão ter que falar sobre os custos reais, se quiserem, e vão ter que anexar única e exclusivamente a declaração de honra. Não há mais anexos neste formulário de candidatura. Eu tinha aqui para vos mostrar também o formulário de candidatura. Os meus colegas já se vão zangar comigo, porque eu estou a falar muito. No formulário de candidatura, quando nós entramos aqui pedimos, por exemplo, no escolar, entramos aqui no KA 121, o mesmo acontece nos outros todos, e quando nos candidatamos, vamos parar a isto que eu vos vou mostrar já de seguida. Portanto, vocês introduzem, todos vocês já se candidataram, e introduzem aqui a password. Eu queria mostrar-vos o formulário de candidatura, mas parece-me que ele ainda não está disponível neste momento. Eu posso mostrar mais à frente, portanto, eu vou passar aqui para o meu colega Vasco, porque o formulário, vou abri-lo num outro formato, vou passar primeiro para o colega Vasco e depois quem quiser a seguir ficar mais um bocadinho comigo, eu mostro o formulário muito rapidamente só para verem a simplicidade daquilo que nós estivemos a falar. Vasco? Então, muito boa tarde a todos. Estamos então já a entrar na reta final da nossa sessão de hoje. Eu tenho para vos falar 3 pequenos assuntos que não são urgentes, não são prementes para a vossa candidatura agora até o dia 11 de maio, mas são coisas que têm de começar já a ir pensando, porque fazem parte do ciclo de vida do vosso projeto. Nomeadamente, falamos sobre os relatórios que têm de submeter durante o projeto e após o projeto, a monitorização que a Agência Nacional faz aos vossos projetos e o vosso reconhecimento do estatuto de acreditados. Vamos então começar pela questão dos relatórios. Existem 2 tipos de relatório que vocês terão de produzir durante o vosso percurso como entidades acreditadas. Começamos pelo relatório de encerramento, que é entregue sempre, é sempre submetido no final de cada contrato de financiamento. Portanto, qualquer entidade acreditada, quando termina um contrato de financiamento, apresenta então o seu relatório de encerramento. O que é que este relatório deve conter? Os objetivos que alcançaram com o projeto que realizaram e quais as atividades que realizaram para chegar a esses objetivos. Evidentemente, quando falamos em objetivos, vocês têm um conjunto muito vasto de objetivos gerais que foi apresentado no vosso plano Erasmus. Ninguém espera, como é óbvio, que os vossos objetivos sejam todos alcançados logo no primeiro ano com o primeiro projeto, mas então o que vão fazer é indicar os objetivos que conseguiram atingir totalmente ou parcialmente, como é que o fizeram e, portanto, e por exclusão de partes, o que está ainda em falta para continuar nos projetos subsequentes durante o vosso período de acreditação.
Para os titulares da Carta de Mobilidade do Ensino e Formação Profissional, portanto, aquilo a que vulgarmente tem chamado a VET Charter, ou seja, falamos aqui então das entidades do ensino e formação profissional que acederam à acreditação através do procedimento simplificado, por já terem anteriormente a VET Charter. Para estes titulares, então, os relatórios finais dos contratos, ainda sob o âmbito da Carta de Mobilidade do Ensino e Formação Profissional, são considerados equivalentes aos relatórios de encerramento destes atuais contratos de financiamento sob a acreditação. Ou seja, por outras palavras, temos em conta, nós, Agência Nacional, vamos ter em conta estes relatórios finais da VET Charter para a vossa avaliação de desempenho durante o período da acreditação. Porquê é que isto acontece? Ora bem, porque ao contrário dos restantes beneficiários que acederam à acreditação pela primeira vez, quem já tinha uma VET Charter já tem alguma experiência de acreditação e, por esse motivo também, entrou no período da acreditação por um procedimento mais simplificado. Portanto, também faz sentido que nessa evolução da VET Charter para a acreditação se tenha em conta o historial passado entre 2014 e 2020. Continuamos então com o segundo tipo de relatório, que é o relatório de progresso da acreditação. Ora, todas as organizações que têm a acreditação devem reportar como asseguram o cumprimento das normas de qualidade. Devem reportar como é que estão a atingir os seus objetivos estipulados no plano Erasmus que conceberam. E devem atualizar o seu plano Erasmus. Estas questões o meu colega Pedro Pires já falou há bocadinho, o plano Erasmus e a sua atualização, portanto, vamos ver só aqui muito superficialmente. Portanto, este é o reporte que as organizações têm de fazer para o seu relatório de progresso de acreditação pelo menos uma vez em cada 5 anos. E, evidentemente, tendo como base o conteúdo do plano Erasmus que foi aprovado. Ainda relativamente a estes relatórios de progresso da acreditação, a Agência Nacional pode decidir pedir-vos um relatório de progresso sobre os elementos acima, ou seja, sobre as normas de qualidade, sobre os objetivos do plano Erasmus ou sobre a sua atualização, e pode pedir qualquer um destes elementos separadamente ou todos em simultâneo, ou a Agência Nacional pode decidir substituir um relatório de progresso por uma visita de monitorização estruturada. Portanto, se a agência considerar que uma visita de monitorização cumpre melhor a tarefa de se obter um reporte de progresso em vez do relatório, portanto, pode optar por isso. Continuamos com os relatórios de progresso. A Agência Nacional pode ainda alterar o número e o calendário destes relatórios. Com base em quê? Com base nos resultados sobre o desempenho da organização acreditada, que é fornecido pelos relatórios, com base na monitorização e na verificação de garantia de qualidade ou em função de mudanças significativas na organização. Ou seja, se verificar, por exemplo, que há mais questões a ver relativamente ao desempenho, que é necessário verificar a garantia de qualidade ou que é necessário analisar uma alteração muito grande na organização, a agência então pode pedir um relatório de progresso adicional ou numa altura diferente daquela que estava prevista. O que é que são mudanças significativas na organização? É, por exemplo, a alteração dos recursos humanos, administrativos, da equipa de gestão dos programas internacionais, uma alteração nas atividades desenvolvidas pela organização, uma alteração muito substancial na dimensão da organização, enfim, tudo quanto seja uma alteração que possa ter um impacto significativo na gestão da vossa acreditação. Vocês, como organizações acreditadas, podem também
solicitar a atualização do plano Erasmus, o Pedro Pires já falou há bocadinho, com base na argumentação que vocês apresentem, nós, Agência Nacional, decidiremos se justifica ou não essa atualização, que nunca deve ser feita antes de 12 meses de projeto. Só quando tiverem um ano cumprido de projeto, então aí poderão pensar na eventualidade de fazer atualizações ao vosso plano Erasmus. Estas alterações podem, eventualmente, contemplar uma alteração no tipo de acreditação que vocês têm. Ou seja, se têm uma acreditação individual e creem em determinado ponto do vosso ciclo de vida da acreditação que podem mudar para uma acreditação de coordenador de consórcio, então podem pedi-lo. E o contrário também é válido. Também podem passar de coordenadora de consórcio para uma acreditação individual, se porventura houver alguma situação que o justifique no desenvolvimento das vossas atividades e da vossa organização. Passamos agora ao segundo tópico de que eu vos queria falar, que é a monitorização. Ora, a Agência Nacional fará monitorização e verificações às organizações acreditadas. E como é que as vai organizar? Vai organizá-las, por exemplo, com verificações formais. O que é uma verificação formal? Pode ser, por exemplo, uma verificação documental, em que a Agência Nacional vos pede o envio de documentos referentes ao vosso processo de acreditação. Ou pode ser uma visita. A Agência Nacional pode organizar uma visita e não só à vossa organização acreditada, mas também aos membros do vosso consórcio, no caso das organizações, que eu sei que há algumas que estão aqui presentes hoje, que são coordenadores de consórcio, também a organizações de apoio e, eventualmente, até a outras instalações onde decorram atividades relevantes para os vossos projetos. Para além das verificações formais, a agência pode ainda fazer visitas de monitorização e até outras atividades que considere necessário para verificar o normal funcionamento das vossas acreditações. Quais são as finalidades destas monitorizações? Bem, acima de tudo, é acompanhar o vosso progresso e o vosso desempenho, assegurar o cumprimento das normas de qualidade e prestar apoio. É muito importante que vocês compreendam estas monitorizações de uma forma positiva e construtiva. A Agência Nacional não anda à procura de problemas e de falhas para apontar. Pelo contrário, o nosso papel é estarmos atentos, acompanharmos bem o vosso progresso e o vosso desempenho para vos dar todo o apoio possível para que os vossos projetos sejam o mais bem-sucedidos possível. A agência pode ainda solicitar a assistência de outras agências nacionais, noutros países, para verificar as atividades que se estão a realizar nesses países. Vamos supor que vocês têm uma atividade a decorrer na Finlândia e é necessário fazer uma monitorização dessa atividade. Faz mais sentido pedirmos aos nossos colegas finlandeses ajuda nessa monitorização do que estarmos nós a fazer essa deslocação. Portanto, isto é apenas uma questão de simplificar os processos. Relativamente à monitorização, vamos continuar com aquilo que acontece depois de vocês entregarem um relatório ou depois de nós fazermos uma atividade de monitorização ou de verificação. Portanto, sempre que ocorre uma destas coisas, que as organizações nos submetem um relatório ou que a Agência Nacional faz uma visita ou uma monitorização, a agência enviará observações à organização acreditada. Portanto, tem de haver sempre um follow-up da monitorização, não é? E que seja importante e relevante para as organizações seguirem aquilo que devem seguir
para que o projeto seja bem sucedido e continue a desenvolver-se corretamente. Na sequência dos relatórios ou das monitorizações, a agência pode também fornecer-vos ou instruções ou recomendações para melhorarem o vosso desempenho. Se a agência detectar questões graves que comprometem o levar a bom porto o vosso projeto, então poderá dar-vos instruções para alterarem qualquer coisa relativamente ao vosso projeto. Por exemplo, alterar mobilidades, objetivos, enfim, aquilo que for necessário para corrigir algum desvio no bom caminho do projeto. Ou então pode ser uma simples recomendação para melhorar ainda mais um desempenho que já esteja bom. Finalmente, o reconhecimento. Vamos agora ver então como é que o vosso estatuto de entidade acreditada, de organização acreditada, é reconhecido. Vou falar-vos aqui de duas ferramentas. Uma é o certificado de acreditação. Portanto, todas as organizações acreditadas vão receber a acreditação sob a forma de um certificado. Portanto, este certificado que vocês vão receber atesta o vosso estatuto de acreditado, com o logótipo do programa, os símbolos da União Europeia, etc. Ora bem, vocês terão noção que fazem parte de um conjunto de organizações que têm um papel muito importante na família Erasmus. As organizações acreditadas são aquelas que são um bocadinho o farol e a orientação e o modelo das organizações menos experientes que estão a tentar perceber como fazer bem as coisas e seguindo as normas de qualidade dentro do Erasmus. Vocês são, portanto, assim, uma espécie de seleção nacional, não é? De jogadores da seleção nacional, aqueles que são escolhidos para representar, para serem a bandeira do Erasmus. E, portanto, também é justo que esse papel seja reconhecido de uma forma assim mais formal, como é este documento. O certificado é para todas as organizações acreditadas e só ainda não o têm porque ele está, neste momento, ainda em fase de desenvolvimento, o modelo de certificado, por assim dizer. A Comissão Europeia está a desenvolvê-lo, logo que esteja disponível. E assim que terminarmos o processo da formalização da vossa acreditação, ainda haverá, eventualmente, uma ou outra assinatura por reconhecer ou algum documento por completar, mas assim que esse processo esteja todo concluído, procedemos então à emissão dos certificados e ao vosso envio para os poderem ter e usá-los. A segunda ferramenta é o selo de excelência. Ora bem, eu há bocado disse que vocês são jogadores da Seleção Nacional e por isso têm o certificado de acreditação. Se forem Cristianos Ronaldos, têm um selo de excelência. Portanto, o selo de excelência distingue as entidades acreditadas que se destacam por um melhor desempenho. Okay? E esse melhor desempenho, então, é reconhecido pela atribuição deste selo. Quem é que tem direito ao selo de excelência, então, dentro do grupo das organizações acreditadas? Em primeiro lugar, os que já eram titulares de uma carta de mobilidade, ensino e formação profissional, ou seja, os titulares das VET Charter. Como é que um titular da VET Charter acede ao selo de excelência? Bem, em primeiro lugar, tem que ter feito o acesso à acreditação pelo procedimento de seleção simplificado. Em segundo lugar, tem de ter pelo menos 85 pontos na avaliação dos 2 últimos relatórios finais de projetos ao abrigo da VET Charter. Ok? Portanto, se os 2 últimos relatórios entregues à Agência Nacional sobre projetos sob a VET Charter tiverem uma média de 85 pontos e se a vossa organização concorreu à acreditação através do procedimento simplificado, então tem automaticamente um selo de excelência. E agora os outros estarão a pensar, então, e os recém-chegados à acreditação? Isto são só os antigos titulares da VET Charter que têm direito? Não.
os selos de excelência também são entregues a organizações recém-acreditadas nos 3 setores: na educação de adultos, no ensino e formação profissional e no ensino escolar. Como é que isto vai acontecer? Bom, enquanto que os titulares da VET Charter já tinham um grande currículo para mostrar que tinham qualidade para desenvolver projetos com estatuto de acreditado, para os recém-chegados, isto ainda vai demorar um bocadinho, e, portanto, o que vão ter de fazer é esperar pelos próximos convites anuais, em que serão apresentadas as condições que vão ser definidas para, então, aqueles que acabaram de entrar na acreditação possam também ter um selo de excelência. Portanto, de alguma forma, estas novas entidades acreditadas terão de comprovar que, de facto, são dignas de ostentar o selo de excelência. Pronto, este selo é muito importante para que vocês o usem em conjunto com a vossa identidade gráfica da vossa organização. Podem pô-lo nos rodapés das assinaturas dos e-mails, podem usá-lo inclusive juntamente com o logótipo da vossa organização, podem usá-lo na comunicação institucional. Portanto, o selo de excelência, de facto, é uma garantia de que vocês são uma organização que trabalha muito bem, que tem um desempenho muito superior nos projetos Erasmus. Pronto, eu com isto estou já muito perto do fim. Eu perguntaria à minha colega Vera se quer entrar aqui no ar para continuar a sua apresentação. Sim, Vasco, se possível. Muito Posso? bem. Já volto a ti? Sim, senhora, podes. Eu peço imensa desculpa, aqui as ferramentas informáticas nem sempre vão ao encontro daquilo que nós pretendemos, não é? Daquilo que nós tentamos fazer. Ora bem, então significa o seguinte: quando nós entramos no formulário de candidatura, tal como eu tinha dito no meu último slide, nós temos aqui algo pré-preenchido. Portanto, logo aqui ao princípio temos a acreditação, introduzimos a OID da nossa organização. A minha OID não tem uma acreditação e, portanto, não aparece aqui automaticamente. Se fosse uma organização acreditada como coordenador de consórcio, aparecia aqui coordenador de consórcio, se não aparece aqui individual. Depois aparecia aqui também o código da acreditação. O que vocês terão que escolher aqui é a duração, se querem 15 meses. Aliás, não, neste caso a duração não, desculpem, peço desculpa, ainda não, neste momento ainda não tenho que escolher, só mais tarde é que poderão ter que escolher. As organizações participantes, aparece-vos aqui automaticamente o vosso nome, o país e todas as informações necessárias. Depois aparece também a informação para preencherem sobre o representante legal. Se for mais do que um representante legal, acrescentam aqui. Reparem que aqui isto lateralmente, isto anda para cima e para baixo, às vezes está aqui um bocadinho escondido, mas tem que ver se há mais alguma coisa por cima. No caso de consórcios, coordenadores de consórcio, é aqui nesta fase em que vão pedir para vocês incluírem os parceiros do consórcio. Os parceiros do vosso consórcio, só precisam de ter um OID, portanto, se tiverem um OID criado, automaticamente toda a informação necessária ao parceiro de consórcio vai aparecer aqui nas organizações participantes. Depois temos a questão do plano Erasmus, em que, tal como eu tinha dito há bocadinho, já vem pré-preenchido. Aqui não aparece nada, no meu caso, porque eu não sou acreditada. Portanto, senão apareciam já os objetivos que vocês tinham definidos na acreditação e que foram aprovados e as atividades que vocês tinham previsto. O número previsto de aprendentes e o número previsto de staff e o respectivo ano. Portanto, neste caso, era o ano 2021-2022. Depois, aqui sim é que entramos na questão das atividades. A questão das atividades, que é aquilo que vocês têm que preencher, tal como eu vos tinha dito. Aqui não é visível ainda tudo o que é possível fazer e é importante vocês terem também a noção que há aqui uma barra horizontal
que vai ter que ir para a direita e para a esquerda, e se não preencherem tudo, ele vai-vos dizer que não está preenchido, portanto vai-vos aparecer sempre aqui este X de não estar completamente preenchido. Mas, por exemplo, temos aqui um número de participantes, a duração total e a duração média. O que é que isto significa? É aquilo que eu estava a dizer há pouco, não se esqueçam que o número de participantes e a duração vai dar uma duração média. Isto é tudo feito por médias, não é feito por números certos. Depois temos o número de acompanhantes. Por exemplo, nesta atividade aqui, que ainda não surgiu porque isto está um bocadinho lento, a internet, mas deveria surgir aqui o nome da atividade, há aqui a presença de acompanhantes. O que é que isto significa? Significa que neste grupo de alunos, por exemplo, ou de mobilidade de longa duração de alunos, não sei qual delas é que é, vai haver um acompanhante. Os acompanhantes vão contar, vão ser, olha, mobilidade de longa duração de alunos, já apareceu. Os acompanhantes vão contar apenas como acompanhantes e não para o número de mobilidades. E vão ter o financiamento atribuído ao pessoal educativo. Portanto, em termos de subsistência, é igual ao pessoal educativo. Depois tem também a duração total para os acompanhantes e a média de duração. Portanto, como é só um acompanhante, naturalmente nós aqui não temos que nos preocupar com multiplicar o número de pessoas com o número de dias para dar a duração total dessa mobilidade. Aqui temos também para preencher, no caso, preenchi aqui na mobilidade de grupo de alunos, preenchi aqui uma visita preparatória. Significa que uma pessoa vai fazer uma visita preparatória a uma entidade para preparar a mobilidade de alunos, por exemplo. Depois aqui podemos apagar ou não, vocês já conhecem esta estrutura de formulário. Depois aqui em baixo temos uma segunda tabela, isto são 3 tabelas no total, em que para cada uma das atividades que escolheram aqui em cima, na primeira tabela, vão ter que dizer, o número de participantes aparece automaticamente, mas vão ter que dizer que dentro destas atividades, as atividades prioritárias e as atividades, no fundo, as prioridades europeias para este programa estão aqui bem explícitas, que é participantes com menos oportunidades, mobilidades mistas, portanto, o incentivo à utilização de mobilidade virtual para complementar a mobilidade física e a opção por meios de viagem ecológicos ou verdes, conforme queiram chamar, em que, lá está, já falámos anteriormente, o que é que isso implica. E a referência ao número de participantes dentro do número de participantes total que vão ao encontro destas prioridades deve ser referido muito claramente. É com base na informação, por exemplo, do número de participantes com menos oportunidades que vocês vão identificar aqui, que é calculada a atribuição de financiamento ao nível da prioridade para candidaturas a financiamento que tenham participantes com menos oportunidades. Portanto, é aqui que se vai buscar a informação. Portanto, cada uma das tipologias de atividades descritas aqui vai ter que ter o seu preenchimento sobre se é 0, 1 ou mais, não é? De cada uma destas prioridades. Depois temos a questão dos custos excepcionais e do apoio à inclusão para participantes. Portanto, aqui eu já preenchi tipo de custo, apoio à inclusão para o participante, tipo de atividade, escolho aqui o tipo de atividade e digo o número estimado de participantes e vou explicar porque é que há um pedido de apoio à inclusão. Aqui nos custos excepcionais, por exemplo, vou dizer que este grupo de mobilidade de alunos 5 destes participantes, um grupo de 5, vai para uma localidade remota e que, portanto, precisa de apoio extraordinário para uma viagem excepcionalmente cara ou dispendiosa. E, portanto, este custo estimado vai aparecer aqui, automaticamente. Vocês vão ter que preencher aqui o custo estimado, peço desculpa, e o que vai aparecer aqui é dependendo do tipo
de custo excepcional ou apoio a participantes, à inclusão de participantes, vai aparecer aqui automaticamente se é 100% ou 80% que vai ser financiado. Portanto, vocês põem aqui o custo total e aparece a percentagem de financiamento. Depois aqui aparece o montante elegível, portanto, devem preencher a totalidade daquilo que estão à espera e depois automaticamente aparece o montante elegível. Por isso, se eu preencher aqui 100 euros, ou 1000 euros, desculpem, vai aparecer aqui o montante elegível de 1000 euros. Mas se eu aqui preencher 1000 euros, aqui vai aparecer só 80%. Ok. Portanto, aqui está a informação que vocês vão ter que dar à partida. Portanto, não têm que pensar nem em distâncias de viagens, nem em valores que vão atribuir aqui ou ali, nem têm que pensar em atividades que querem realizar e aquilo que querem fazer durante o ano 2021-2022. Por fim, temos a parte dos anexos, em que tem que chegar aqui e adicionar ou fazer o upload da declaração de honra devidamente preenchida, assinada, datada, carimbada, etc. E mais nada, portanto, isto é a simplicidade do formulário de candidatura. Se houver mais questões específicas, cada um dos setores, portanto, o ensino escolar, o ensino de formação profissional e educação de adultos, somos vários colegas que poderemos dar apoio. Temos ainda mais de 15 dias à nossa frente e ou mandam por e-mail ou contactam telefonicamente connosco e nós poderemos dar apoio aqui ao preenchimento do formulário de candidatura. Essencialmente, o objetivo deste que nós estamos aqui a mostrar-vos era perceberem o quão fácil é e que não têm que pensar em pormenores ainda, isso ficará para depois, para a terceira fase, após a atribuição de financiamento. Vasco, muito obrigada pela vossa atenção e participação no que respeita aqui à minha apresentação e até já. Muito bem, estamos mesmo a acabar. Eu entro aqui só para fechar a sessão. Aproveito este slide para apresentar as três equipas, as equipas dos três setores e agradecer-vos em nome de todos pela vossa participação. Temos aqui à esquerda a equipa do ensino e formação profissional, com os respectivos técnicos da ação-chave 1, da ação-chave 2 e a coordenadora. Mesma coisa na coluna central com o ensino escolar e do lado direito a educação de adultos. Os endereços de e-mail que aparecem aqui são os endereços gerais da equipa. Quando enviam uma mensagem para este endereço, a equipa inteira recebe a mensagem e o procedimento habitual é a pessoa que faz o acompanhamento, o técnico que faz o acompanhamento da vossa organização, dá-vos a resposta. Eventualmente, se não estiver disponível ou se houver algum problema, a vantagem de todos receberem é que alguém poderá antecipar essa resposta para vocês não ficarem muito tempo à espera de um feedback da nossa parte. Agradecemos então a vossa participação. Esperamos que esta sessão tenha sido útil e que tenha contribuído para esclarecer as vossas dúvidas e para que esta vossa candidatura a financiamento seja ponderada e bem-sucedida. Antes de desligarem, queria só pedir-vos uma última coisa. Neste slide que estão a ver neste momento, tem 2 QR codes aqui do lado direito. Gostaria de pedir-vos que os escaneassem, um de cada vez. O da esquerda dá-vos acesso a um registro de presença que depois servirá para vos ser enviada a documentação relativa à reunião. O QR Code do lado direito dá-vos acesso a um pequeno questionário para avaliarem esta sessão de apoio aos candidatos a financiamento de organizações acreditadas. O slide vai ficar aqui ainda durante alguns minutos. Em alternativa, se não tiverem como escanear QR Code, eu penso que os meus colegas da Regi estarão já a tratar de colocar os links diretos quer para o registro de presenças, quer para o questionário de avaliação
no chat aqui da reunião. Portanto, se não conseguirem escanear as QR codes, vão ao chat, que penso que estarão lá os links para acederem a estas duas funcionalidades. Posto isto, muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Nós estaremos sempre à vossa disposição na Agência Nacional pelos canais habituais. Até breve e bom trabalho.